Está começando. Um programa que consola, esclarece e educa. Está no ar. O que é o Espiritismo? Olá, sejam todos bem-vindos ao canal do Grupo Divulgar Doutrina Espírita. Sou André dos Anjos e esse é o programa O que é o Espiritismo? Programa que se propõe a esclarecer, a educar, onde juntos estudamos e aprendemos mais sobre a doutrina espírita, trazendo para a nossa roda de conversa sempre temas às luzes das bases do Espiritismo. Você que nos acompanha sabe que já encerramos o tomo 2 do Égica, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. E seguindo a orientação da FEB, a gente sempre inicia, nos inícios de semestre, o estudo. Então, o próximo tomo, que será o único, a gente vai estar trabalhando a partir de janeiro de 2026. Até lá, estamos trazendo programas especiais com temáticas que nos foi sugerido. E para esse primeiro programa, dessa nova abordagem, a gente vai estar tratando sobre o Espiritismo está em crise, tema que nos foi sugerido, e a gente vai estar trabalhando hoje, e não só essa surpresa. Além do nosso time, a gente sempre vai estar trazendo convidados. E hoje a gente tem os nossos queridos amigos Jacó e Silvio Babu. Então, vamos lá. Meu querido Jacó, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Boa noite, Andréa, Isabela, Raimundo, querido, Silvio, meu irmão. Prazer imenso estar com vocês aqui nessa peleja, né? Eu sou Jacó Martins, hoje estamos à frente do trabalho com as obras sociais Lar José. Estamos aí na luta diária, né? Tá certo. Meu querido amigo Silvio Babu. Boa noite, André. Boa noite, meu querido Raimundo. Meu querido amigo e irmão Jacob Martins, Isabela. Boa noite a todos os que estão acompanhando este programa maravilhoso. Eu sou Silvio Babu, trabalhador da causa espírita. Hoje estou no Centro Espírita João do Amaral Pereira, aqui em São Luís do Maranhão. Para mim é uma grande satisfação poder, de alguma forma, contribuir com um tema de muita relevância para nós espíritas, haja visto que no nosso dia a dia, nos encontros que temos com vários irmãos espíritas, em várias casas espíritas, sempre estamos dialogando, batendo papo sobre esse tema, e esse tema ele é um tema de muita relevância para o movimento espírita. Muito obrigado pelo convite. À disposição de vocês. Que bom. E, lógico, nossos companheiros do Grupo Divulgar. Seja bem-vinda, minha querida Bela Martins. Olá! É sempre um prazer estar aqui, gravando mais um programa, trazendo mais conteúdo sobre essa doutrina que a gente ama falar. Um prazer estar aqui. E meu querido Raimundo Souza. Mais uma vez, gratidão, mas hoje uma gratidão especial, porque tem esses dois irmãos queridos aí de tantas jornadas, né, que a gente vem trazendo dentro dessa doutrina espírita, na divulgação da doutrina espírita. São todos dois grandes divulgadores da doutrina espírita, já trabalhamos juntos nessa divulgação, né, e é só gratidão, gente. Mais uma vez, estamos aqui pedindo a colaboração de todos os irmãos que nos assistem para que se mantenham firmes nos nossos propósitos de divulgação dessa doutrina consoladora. Vamos nos preparar, ouvindo um momento de reflexão, e já que a gente volta. Ouça agora, momento de reflexão. Mensagem número 17 do livro Refúgio. Mensagem ditada por Emmanuel a Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: Infatigavelmente. Louvemos a administração terrestre que atualmente humaniza o trabalho, despojando-o das velhas características de cativeiro e degradação moral. Todavia, não nos descuidemos da responsabilidade de honrá-lo conscientemente com as nossas melhores forças. Muitos se valem da benignidade dos textos legais para favorecerem a maldade que lhes é própria e transformam feriados em explosões de loucura quando não convertem a complacência da lei em afrontosa indisciplina. Atendamos não somente aos deveres do horário justo nas instituições de serviço a quem prestamos nossa cooperação,
mas também recordemos o tempo nosso que podemos empregar largamente em benefício dos semelhantes. Muita gente aguarda ingresso no paraíso, olvidando que o céu pode ser construído para o homem na terra mesmo. E nas manifestações da fé imóvel e improdutiva, pede socorro ao Cristo incansável e operante, mantendo-se em preguiçosa inutilidade, quando com mais esforço poderias comungar o clima do próprio Jesus no trabalho e na realização incessantes. Não te confies desse modo à expectação ociosa, clamando pela bondade do Senhor e esquecendo que o Senhor está vivo e diligente junto de ti. Une-te a Ele através da ação constante no bem, na certeza de que o mundo vive à espera de nosso coração e de nossos braços para aperfeiçoar-se e luzir na segurança de nossa própria felicidade. Não te detenhas em vigilante, entregando a ferrugem do comodismo à enxada preciosa da existência. Repara que a terra te pede as mãos devotadas e não descanses a esmo. Aqui é a criança abandonada que te roga socorro. Acolá é o doente clamando por assistência e carinho. Na via pública é o companheiro anônimo suplicando concurso amigo. Em casa é o parente difícil que te reclama entendimento e cooperação. Não te acredites exonerado da obrigação de auxiliar, quando milhares de vidas se colocam na base de tua sustentação cada dia. E, superando as sugestões do falso repouso e da fadiga imaginária, aprenderás a servir infatigavelmente, até que a luz do teu coração de servidor se confunda na bênção imarcessível de Deus. Reabastecidos com o momento de reflexão, vamos trabalhar, vamos estudar, vamos trabalhar o tema de hoje. Tati, solte a vinheta. A partir desse momento, você acompanha a nossa roda de conversa. O Espiritismo em Debate. Vamos lá, meus amigos. O censo de 2022 do IBGE mostrou que o percentual de pessoas que se declararam espíritas caiu em relação a 2010. E aí, contextualizando, os dados são assim. De acordo com o censo demográfico de 2022, o percentual de pessoas que se declararam espíritas caiu de 2,2 em 2010 para 1,8 agora em 2022. No mesmo período, outras religiões cresceram em número. Por exemplo, os evangélicos subiu para 26,9 e também houve crescimento nas religiões afro-brasileiras, que é Umbanda e Candomblé, de 0,3 para 1%. Além disso, segundo o IBGE, entre os espíritas declarados, há um perfil de escolaridade bastante elevado, em torno de 48%, principalmente no ensino superior completo. E aí, diante dessas informações, a gente quer saber, né, e quer entender o que foi que aconteceu. Quais os fatores internos e externos puderam ter influenciado isso? E aí, meus amigos, começando por você, Jacó, o que esses dados pode trazer para a gente, e com relação ao movimento espírita, isso é algo a se preocupar ou não? Enfim, qual é a sua percepção? Outro dia eu conversando com o Moab, e esse assunto foi ventilado. E ele estava nos dizendo, chegamos à conclusão de que, na verdade, o censo, há muitas pessoas, se elas têm a simpatia, frequentam os centros espíritas, muitos irmãos católicos frequentam a casa espírita, fazem tratamentos, mas na hora do censo ele não se declara como espírita, né? Ele se declara como católico, às vezes nem praticante, mas ele se declara como católico. Mas é um momento de refletirmos, é uma reflexão profunda para nós que somos espíritas. Nós temos aprendido a questão do proselitismo, temos que ter muito cuidado, não é a intenção do espírita convencer ninguém, mas sim esclarecer através de fatos, de estudos, de uma missão de Kardec que nos trouxe, esse legado nos deixou, né? Então, nossa tarefa é informar, jamais convencer, ferir suscetibilidades, entrar no mérito de certas questões religiosas. Então, nós temos observado, esse livro aqui é um livro da editora Alta de Souza, ele chama-se Reunião Pública, aplicação de palestras simultâneas na Casa Espírita. E aqui os espíritos falam
porque é uma obra compilada, são muitas obras que eles vão compilando, nos livros da editora de Souza, e aqui ele fala justamente, ele fala do objetivo da reunião pública, qual é o fracasso. E uma das observações do livro, o esvaziamento da casa espírita é a metodologia, a falta dos métodos, uma metodologia, onde nós vamos iniciar e para onde vamos, né? Então, é um livro interessante, nós temos aplicado na rotina da nossa casa espírita, como palestra simultânea. Hoje você não precisa chegar aí só com um tema, você chega, tem 4 temas simultâneos. Então a pessoa escolhe o tema que ele quer, a sala que ele quer, que ele deseja assistir. Então, por exemplo, tem a sala do Evangelho, você pega o Evangelho com o Espiritismo, 114 palestras, você pega da introdução até o capítulo 28, em 114 palestras, em que você pega cada capítulo e faz em 4 palestras, diluindo pelos itens, os itens. E ali você tem 30 minutos de palestras, para não ficar uma palestra maçante, e em seguida você lança pergunta ao público, 10 minutos de pergunta, que dá um total de 40 minutos. E percebemos o dinamismo que deu com essa metodologia das palestras com perguntas e respostas, né? Então você, por exemplo, eu vou dar a palestra hoje, aí Isabela e Silvio estudam o mesmo tema que eu. Aí eles vão ficar na bancada. Eu falo meus 30 minutos, aí a dirigente, no caso Andréa, lança a pergunta ao público. Se não tiver pergunta ao público, Isabela e Silvio vão fazer pergunta entre si sobre o tema versado da noite. E daqui a pouco você percebe que as pessoas começam a se desinibir. E os 10 minutos você tem que dizer, não, gente, calma, que só 10 minutos, porque fica muito interessante. Então, temos observado a falta de uma metodologia, o estudo. Você imagina o estudo, você ter frequência do estudo, ter 3 faltas justificadas, na quarta você continua o estudo, mas no semestre seguinte você é convidado a buscar rever conhecimentos. Então, assim, nós temos observado o momento de nós, de fato, pensarmos no nosso método. Tem algumas coisas que eu vou deixar o Silvio falar um pouco, a gente pode ir desdobrando ao longo do programa, para não ficar muito maçante só eu falando, mas a gente tem que realmente rever alguns conceitos nossos como espírito, né? Para que a gente possa dar esse grande contributo, ser bom para nós, porque não servir aos outros também. Silvio, sua percepção. Bem, realmente a gente observa, né, que é um tema que ele chegou nesse ano de 2025 de uma forma bastante impactante, né, para o movimento espírita. Geralmente no grupo de estudo que a gente participa, a gente traz, né, essa questão do proselitismo que o nosso querido Jacó trouxe, né, e que realmente a gente já tem a consciência disso, tá? Mas eu gosto assim eu sou muito repetitivo nos grupos de estudo, né? Repetitivo porque eu sempre busco mostrar que se nós fizermos o nosso dever de casa, o nosso feijão com arroz, tá maravilhoso. Inclusive, feijão com arroz é um prato do brasileiro, né? Que todos nós, né, sabemos, né? Mas às vezes a gente quer uma comida muito, às vezes assim, muito, né, vamos chamativa, né? Que justamente infla o orgulho da gente. E na doutrina espírita a gente já estuda e sabe, conhece que os nossos irmãos falam que o egoísmo é o pai da chaga de toda a humanidade, né? Então, não há motivo para a gente ficar triste. O movimento espírita não tem nenhum motivo para ficar triste com relação a esse declínio, né? Haja visto que Kardec, ele mostra que a doutrina espírita, né, o espiritismo, é uma doutrina de caráter científico, filosófico e moral, né, que vê esclarecer a humanidade, né? Então, não há nenhum apoio, nenhum dogma imutável, né, mas sim a questão da razão, tá? E trabalha na evidência. E aí é bastante interessante quando a gente traz esse ensinamento de Kardec, porque aí eu lembro muito de uma frase que sempre, no dia a dia, a gente acaba falando que foi de Kardec, não é. É do nosso querido Leon. Na verdade, não é nenhuma frase de Leon Denis, né? Mas é uma reflexão e do qual estudiosos acabaram colocando uma frase para resumir o texto de Leon Denis, né? Que ele diz assim, o espiritismo não é a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Então, olha só, então quando a gente vai começando a trabalhar essa construção,
não há motivo para a gente ficar triste. O objetivo do espiritismo não é substituir nenhuma religião. Mas, no Brasil, a gente observa que há um caráter religioso predominante na doutrina espírita. E a gente acabou, foi incluído no censo, né? A religião espírita. Mas, se a gente fizer uma pesquisa no censo em outros países, não tem a religião espírita, né? Na maioria dos países não existe uma religião espírita. Mas, com base nisso, eu fiz uma pesquisa e eu queria trazer para vocês aqui, que vai, vamos dizer assim, dar um ânimo para a gente. E a gente pode dizer assim, mas o que a gente poderia fazer para vamos dizer assim, para fazer com que os irmãos participem mais da doutrina espírita, não para se tornar espírita, né? Isso é um ponto bastante importante, porque a gente estuda isso, né? Mas, às vezes, a gente ainda, pela questão do orgulho, né? A gente quer muito que o irmão seja espírita, mas a gente tem que entender essa questão. Mas o que eu queria trazer de relevante, até para ser animador para a gente, é que no estado de Minas Gerais, esse percentual é o inverso. Aumentou em 0,1 o percentual de espírito. Era 2,1, passou para 2,2. Né? Então, quer dizer, o estado de Minas Gerais vai na contramão do Brasil. E aí, pronto, bem, se o estado de Minas Gerais aconteceu isso, ok, então vamos lá pegar vamos lá conversar com nossos irmãos mineiros para entender um pouquinho sobre como é que eles estão trabalhando no movimento espírita na atualidade, porque isso é um ponto bastante interessante, que eu acredito que a gente vai falar mais na frente, porque a gente observa que o movimento ele ainda está muito assim ligado a questões do século passado. Isso é bem interessante. Então, tem temas importantíssimos hoje, na atualidade, nós estamos em 2025, que ainda não são debatidos na Casa Espírita. Tá? Outro ponto interessante, que eu fiz uma pesquisa, é que no Rio de Janeiro, hoje, é 3,53% a proporção de espírita. Inclusive, é o estado que lidera o ranking de espírita em todos os estados do Brasil. Tá? Já visto que a média nacional é de 1,8%, né? Que teve essa queda de 0,3 pontos. Então, a gente observa que é uma questão bastante interessante a gente fazer essas reflexões, mas eu falo muito assim, não no intuito de querer aumentar o número de espíritos. Não seria esse intuito. Mas, justamente, a gente começar a modelar de tal forma que a doutrina espírita aqui no Brasil, ele tivesse aquela... não é que tivesse, é que fosse a vontade do codificador, não é? Que fosse uma doutrina realmente filosófica com um caráter científico. E aí eu acredito que, independente da religião, né, até porque a gente sabe muito isso, né, muitas pessoas que estão nos centros espíritas são católicos, às vezes são evangélicos. Eu, antes de liberar a palavra, no nosso grupo, no Centro Espírita Ivone do Amaral Pereira, da sexta-feira, que é um grupo de estudo que nós já temos há mais ou menos, são 10 anos, se não me engano, mais ou menos isso. Um ano passou um amigo nosso que a gente não conhecia, entrou ao grupo estudando com a gente. E quando passou mais ou menos um ano, terminou e disse assim, pessoal, vai fazer quase um ano, eu queria me despedir de vocês, porque eu não vou mais poder participar, porque eu acabei assumindo outros compromissos, etc. Que pena, e todo mundo se despediu, tal, etc. Mas eu queria fazer uma revelação para vocês. Ou não, fique à vontade. Eu sou padre. E agradeço a vocês por esse ano todo estar com vocês aqui, e tudo que eu aprendi na doutrina espírita, hoje eu estou pondo em prática lá onde eu faço as minhas celebrações na minha igreja. Olha que maravilha, né? Então é isso aí, eu tenho inspirado isso aí. E é motivo de alegria para a gente. Tá bom? E aí, finalizando, quer ter mais assunto aí, fica à vontade. Bela, o que você acha? Engraçado é que os nossos dois convidados, eles trouxeram coisas semelhantes, mas trouxeram coisas distintas, e eu consegui concordar em partes com tudo que vocês falaram. Essa ideia inovadora, Jacó, nunca tinha ouvido falar, achei muito interessante esse ponto de vista, de coisas simultâneas. Aí eu só fiquei pensando, sorte do Jacó que tem um centro grande.
Mas quem tem um centro pequeno como o meu, que é o CVV, né, que a gente só tem um espaço ali comum, é difícil fazer essa divisão. Mas eu achei interessante, eu acho que é legal que as pessoas pudessem ter opção em algum dia, né, de estudo, de palestras e tal, e de repente naquele momento você está mais fragilizada para uma coisa ou quer aprender, né? Então, se você tiver um grupo de trabalhadores grande e tiver pessoas para fazer essa divisão, fica interessante. Não sei se daria certo em todos os centros por conta de tamanho e etc e tal, mas é uma proposta válida, né? Eu acho que tudo é válido. Com relação à metodologia, eu fiquei pensando, né? Eu acho que existem muitas metodologias por aí, mas eu acho que talvez o nosso pensamento, né, quando a gente traz essa coisa de que, poxa, caiu o número de espíritos, é porque a gente pensa muito materialmente, né? Porque se a gente pensar enquanto espíritos que somos verdadeiramente, isso não é motivo de preocupação, né? Porque é aquela outra coisa também. Caiu o número de pessoas encarnadas que estão ali, né? Que se autodeclaram espíritas e tal, mas o número de espíritos beneficiados daquele trabalho que aquela casa pequena, simples, singela faz, é gigantesco, né? Então, não dá para dizer assim, então vamos encerrar aqui esse centro porque a palestra tem pouca gente e tal. Não, não dá, porque você, além dos encarnados, você tem um mundo de desencarnados ali que estão sendo beneficiados daquele trabalho, daquela ação. Então, realmente, é mais um ponto de vista. Você está olhando com o olhar material ou você está olhando com o olhar espiritual? E aí, depender do olhar que você tem, essa mesma informação que a Andrea trouxe, né? Ela tem uma significância ou uma insignificância, né? Porque independente de quantas pessoas encarnadas estejam ali, o trabalho no plano espiritual é muito maior. E o povo aqui é contador de história, viu, gente? Quem estiver ouvindo a gente vai ouvir muitos causos hoje. Aproveitando esse gancho do nosso amigo Silvio, que eu amei essa história, eu vou contar ela adiante. Mas eu me lembrei de um trabalho, quando nós começamos, inclusive, esse trabalho aqui, nós começamos numa rádio comunitária, né? Esse grupo Divulgar surgiu numa rádio comunitária. E quando nós começamos a fazer esse trabalho, eu lembro de uma pessoa que nós tivemos lá, que falou para a gente que esse trabalho ele era muito bem recebido no plano espiritual, em áreas umbralinas, em que tinham espíritos muito endurecidos, embrutecidos, mas que essa mensagem chegava até lá e tudo mais. Então, às vezes, a gente está fazendo um trabalho aqui achando que a gente está agradando 10 mil seguidores que seguem o nosso canal no YouTube, mas, na verdade, o alcance é muito maior. Quantas vezes nós nos assistimos vídeos hoje em redes sociais, não curtimos, não nos manifestamos, não seguimos determinada pessoa, mas assistimos tudo que ela posta, seguimos seus conselhos e etc. e tal. Então, acho que da mesma forma isso também acontece com a doutrina espírita. Raimundo? Hoje eu estou diante de dois ícones. Né? Esses dois caras aí me fizeram aceitar o desafio de fazer esses programas, tanto na rádio quanto aqui, né? Porque primeiro o Jacó me convidou uma vez para fazer uma palestra na rádio, né? E esse outro batalhador, o Silvio, peregrina por todos os lugares levando essa doutrina através das ondas, né? São dois caras assim que trabalham muito dentro dessa doutrina. Mas, assim, com relação ao tema, né, de que importa religião para o IBGE? Ele não faz pesquisa de religião, né? Ele não faz. Ele faz essa pesquisa de religião, só vem no censo, a cada 10 anos, né? A cada 10 anos, porque é irrelevante, né? É irrelevante para o IBGE. Mas, assim, quando se fala que se está preocupado em 2022, que diminuiu o número de espíritos, em 1980 e alguma coisa, ele era menos 1,18% dos espíritas no Brasil. E já tinha tido 2%, 3%, 4% anteriormente. E ninguém se alarmou quanto a isso. Você sabe por quê? Porque a mensagem espírita, ela fica. Importante a mensagem espírita que vai ficando, como a situação que o Silvio colocou, né? Vai ficando, porque a gente hoje conhece muita gente que de outras religiões, de religiões, né, tradicionais, que acredita na reencarnação, né? E outrora nem se falava nisso. E eles falam de reencarnação,
acredita que na comunicação dos espíritos, está todo mundo fazendo isso. O problema é que lá no IBGE foi feita a seguinte pergunta: você se declara, não é que você seja. Tem muito trabalhador na casa espírita que não se declara espírita, ele diz que ele é trabalhador espírita. Né? Se a gente perguntar aqui para todo mundo, ninguém vai dizer, não, eu sou espírita, não, eu sou trabalhador da casa espírita. Não é isso? Porque o ser espírita parece que a gente julga que está muito mais além de outras, usando outras colocações. Não é isso? Mas que a mensagem do espiritismo está ficando, porque, como já foi dito, né, o espiritismo é o futuro, né, das religiões, mas é o futuro das religiões como? Todo mundo vai ser espírita? Não. Todo mundo vai estar utilizando dos ensinamentos espíritas dentro da sua linha de conhecimento, da sua crença, da sua maneira de ser. Né? Eu acho que isso é que é muito importante da gente trazer, da importância, né, do ser espírita. André? E só lembrando, viu, rapidinho, a Isabela falou da rádio comunitária, se é coincidência ou não, eu e Silvio estavam nesse dia lá. Era Isabela e Raimundo, lá na Coab, perto do Pop Center. Uma Isso. rua. Ficava eu e Silvio nesse dia lá, passou no programa. A comunitária ela acabou surgindo justamente lá do nosso programa Paz e Harmonia, com o nosso saudoso Ailton, lá na Rádio Capital. Rádio Capital. Inclusive, eu tenho todos os programas, né? Estava no site, Opa. mas eu vou disponibilizar esse programa no site, se Deus quiser. Importante. Eu coloco lá no Ivone. Muito legal. Todos os programas Paz e Harmonia eu tenho eles gravadinhos, nas nuvens. Ótimo. Gente, com a pandemia, os centros fecharam, né? E aí se migrou para o digital. E aí eu pergunto para vocês, com essa questão de migrar para o digital, isso daí seria um fator do esvaziamento dos centros espíritas com retorno, né, do presencial? Essa questão do sentimento de pertencimento, será que isso foi afetado, tirando a presença das pessoas na casa? Vou seguir a mesma ordem. Diga lá, Jacó. Eu queria falar um pouquinho antes dos convidados, só para fazer um comentário assim sobre isso que a Andrea colocou. Eu não sei se todos os centros perceberam isso, porque, por exemplo, eu vou nos centros deles, né, dos nossos convidados da palestra, e eu não percebo um esvaziamento tão grande, mas vocês também são palestrantes e frequentam outros centros, e acho que vocês percebem isso, né? Tem centros que ficaram esvaziados mesmo. Outro dia eu fui dar uma palestra no interior, e eu fiquei assustada, assim, basicamente só tinham os trabalhadores do centro, né? Então, assim, apesar de talvez a experiência no centro de vocês não refletir isso, mas vocês caminham por outros centros em que isso é percebido. Eu queria que vocês trouxessem um pouco essa percepção, né? Perfeito, Isabela. Que, na verdade, houve o enclausuramento de todos, né? Forçosamente, entre aspas, né? E fomos criativos, porque nós começamos a retratar a realidade do centro espírita no ambiente virtual. O passe virtual, a fluidificação das águas, as palestras, os estudos. Você atendia pessoas, o atendimento fraterno também pelo celular. Mas os espíritos já estavam até vendo que nós voltaríamos ao que chamamos de normal, né? Mas a orientação dos espíritos foi a seguinte, que permaneceria o ambiente virtual para aquelas pessoas incapazes de buscarem o presencial. Para cidades que não têm movimento espírita, e são muitas cidades, nós sabemos disso, para pessoas que estão inválidas, com dificuldade de locomoção. Então, essa foi a orientação dos espíritos. Vai permanecer os centros espíritas virtuais, mas o abraço fraterno, o calor humano tem que retornar. Então, a nossa visão é justamente essa, estimular as pessoas, onde tem esse espírito, a buscarem o presencial. Agora, uma cidade, que a gente vê, algumas cidades que a gente tem um trabalho no interior, não tem ninguém, então tem um grupinho lá que eles entram todo sábado, a Global Kardec, estudo espírito online, estudam, mas a tendência qual é? Que essas pessoas que estão no online, que você dê um suporte a elas para, em determinado momento, elas abrirem o presencial, sua casa espírita. Com o culto do Evangelho no lar, daqui a pouco uma palestrinha, um estudo. Mas essa é a tendência, né? Isabela falou uma coisa, instigou que, de fato, a gente percebe algumas casas no esvaziamento, né?
não sei se é o comodismo, as pessoas acharem muito mais cômodo estar deitado numa rede, ligar o computador, o celular hoje, muito fácil, qualquer momento que você estiver, você acessa uma palestra, como a Isabela falou, a quantidade de pessoas que acessam diariamente, que não curtem, né, que não coloca like, não divulga o link, mas acessam muito conteúdo espírita. Então nós não podemos ignorar o trabalho no ambiente virtual, ele é muito importante, mas também temos que, onde tem a condição de ter o trabalho presencial, que ele de fato cresça e floresça. É isso mesmo. Eu, Jacó estava falando aqui, eu estava lembrando, né? Até porque Jacó é um verdadeiro desbravador aí dos interiores, né, Jacó? É um desbravador, né? Desses interiores aí, buscando fundar centros espíritas, né? Levando o movimento espírita, e a gente fica muito feliz com isso. Eu viajo muito, é verdade. Inclusive, nós estamos com um projeto aí, eu, futuramente aí, não sei se cabe aqui no programa, mas a gente pode falar especificamente do projeto, que, se Deus quiser, deve começar agora em janeiro, fevereiro. E, com base nisso, eu tenho viajado bastante o Brasil, não só o Maranhão. Eu morei 3 anos em Goiânia e pude participar e sentir de perto o que é o movimento espírita lá em Goiânia. Tá? E foi justamente, eu estava em Goiânia, quando foi falado assim, nesse exato momento, está fechado, todo lugar está fechado, Goiânia parou, fechou. E eu fiquei desesperado, porque eu queria vir para São Luís. E eu disse assim, eu vou ter que fechar o apartamento aqui, vou voltar para São Luís, porque a gente não vai ficar aqui, só eu e meus 2 filhos. E fechou, e a gente pegou o carro e viemos para São Luís. Tá? E o movimento espírita lá em Goiânia, depois que retornou, aí eu vou trazer, até porque eu ainda estava como presidente do Centro Espírita Ivão da Amaral Pereira, e logo na pandemia mudou e eu fui morar para Goiânia. Durante essa pandemia eu acabei ficando morando em Goiânia lá, né? E lá eu conheci o Centro Espírita, Centro de Regeneração Espírita Chico Xavier, que foi um centro que começou justamente, vamos dizer assim, na pandemia. Olha que interessante. E eles se reuniram numa garagem, né? E durante a pandemia eles construíram um prédio de três andares, três andares, né? Assim, rápido. Mas tudo tem uma explicação, né? Por quê? Porque o presidente do Centro Espírita, ele é um médium, e ele é um médium bastante ostensivo, ele faz psicografia. E na época ele já fazia psicografia, e a gente sabe que no movimento ainda há uma atração muito grande, né, pelos fenômenos, a gente sabe disso. E com isso, esse centro espírita acabou crescendo e eles construíram um prédio na pandemia. Só que mesmo com a construção, e a gente fala isso porque aqui em São Luís, no Ivone Pereira, a gente também estava trabalhando para construir nosso prédio. Aí veio a pandemia, acabou, né? E aí, resultado hoje, resumindo, a gente observa que o prédio, apesar de ter 3 andares, mas são andares que não estão sendo utilizados, justamente porque, por incrível que pareça, diminui a frequência nos estudos, diminui a frequência nas palestras, mas no dia da psicografia é lotado. E está lotado que não tem cadeira para quem queira sentar, né? E é interessante. E o mais interessante, eu vou, como Isabela falou, que nós somos contadores de história, né? Quando saímos do processo da pandemia, o presidente lá ainda não tinha voltado com a psicografia, e aí a gente bate muito papo, a gente se tornou muito bons amigos, até porque ele também é um trabalhador, né, de campo. Para ter uma ideia, a gente entregava 1.000 quentinhas, entrega lá, apesar de eu não estar, 1.000 quentinhas toda quinta-feira. E quarta-feira eu ia para a Ceasa, né, recolher alimentos. E eu gosto, né? Eu ia para a Ceasa toda quarta-feira recolher alimentos. Na quinta, a gente montava 1.000 quentinhas e entregava. Tá? E um centro do tamanho do CVV, do tamanho do Jacó, do tamanho do Ivone Pereira, nas mesmas proporções, não é muito grande, não, apesar do prédio. Né? E aí ele volta à psicografia, que é bastante interessante. Silvio, eu vou voltar à psicografia agora uma vez por mês, porque antes ele fazia quase todas as semanas, a gente vai voltar uma vez por mês para ver como é, por causa que a espiritualidade orientou tudo. Que bom, tudo. Vou começar tal dia. E aí a gente foi lá. Na verdade, eu nem ia nesse dia, porque eu estava ocupado com um outro trabalho. Mas aí o meu filho foi o Luan, né, participar dos trabalhos com jovens e ficou.
Aí depois o Luan manda uma mensagem: pai, se eu não quer vir aqui, o que foi, filho? Não, é porque hoje é o primeiro dia da psicografia, está retornando, e eu coloquei no livro lá, eu queria uma mensagem para vovô. Foi, meu filho, foi. E se eu não quer vir, só que eu tenho compromisso na faculdade, tudo, na universidade. Eu digo, tá, eu vou para aí. Aí eu fui para lá, eu e a Thelma. Ficamos lá sentadinhos. Aí, de repente, eu desci com essa garrafinha d'água aqui, que secou, e eu fui pegar a água, estou lá embaixo. Aí, quando dá, ele tinha terminado de fazer a psicografia, e ele vai ler a primeira carta, né? E aí, quando eu estou lá enchendo água, eu só vejo o Thelma dizer mesmo assim: aqui, é para Silvia, é para Silvia. Aí eu não aguentei. O que foi, não? Não, é uma psicografia. A primeira psicografia aqui foi para ti que saiu. Eu digo, mas para mim, o que foi? Aí, resultado, não era papai, mas foi um tio meu lá de Pinheiro que desencarnou. E o presidente chamou, perguntou quem é Sivoca, né? E aí Sivoca era a forma carinhosa que esse meu tio e uma tia minha me chamavam lá em Pinheiro, mas ninguém sabia. Só aquelas particularidades de uma mensagem, né, que ninguém sabe, só a gente. E aí, e trouxe essa mensagem para a gente, né, foi interessante, uma mensagem bem interessante do meu tio, ele já tinha desencanado fazia quase um ano, né, e logo em seguida, no outro dia, no primeiro dia de trabalho, eu conversando com o presidente, ele disse: Silvio, rapaz, aquela primeira mensagem que veio para ti, eu fiquei olhando lá o senhor que veio, aí eu fiquei calado, ele era um senhor assim, assado, tudo. Eu estava confundindo, pensando que ele começou a falar o nome, eu digo, será que é o sogro da minha coisa? Que ele parecia um pouco lá, não sei quem lá da família dele. Por quê? Porque o nome lá desse sogro lá, o nome dele é Aderoaldo. E ele falava, eu digo, não, mas não é. Tal. Eu digo, pois é, rapaz, é meu tio. Como é o nome do teu tio? Eu digo, Aderaldo. Entendeu? Olha só, né? Então, é do meu tio Aderaldo, a primeira mensagem. E aí, depois desse primeiro momento, o que a gente observou? Que no dia da psicografia, sempre o centro espírita, ele lota. Tá? E, lamentavelmente, a gente observa que, depois da pandemia, realmente houve um esvaziamento, tanto no estudo quanto nas palestras, inclusive nos interiores, que é bastante interessante, porque, por exemplo, lá em Pinheiro, a gente tinha aquele trabalho que a gente levava sempre palestrante na última sexta-feira do mês, né? Que começou quando a gente, num dia lá participando, tinha 5 pessoas no centro espírita. Aí ele disse, poxa, o que eu posso ajudar? E aí veio a ideia, e depois de a gente fazer esse movimento, depois de uns 2, 3 anos, lá no Centro Espírita Pinheirense, a gente conseguiu reunir em torno de 80 pessoas, né? Só que hoje já acabou tendo um arrefecimento novamente, acabou diminuindo novamente, tá? Bem, mas com base nisso, eu começo a observar que a pandemia veio, ela veio nos mostrar justamente aquilo que a gente não quer ver. Esse é um ponto interessante. Porque, inclusive, eu peguei um dado aqui, para vocês terem uma ideia, a influência das redes sociais começa a ser significativamente e globalmente notável a partir da metade da década de 2000, especialmente de 2005 a 2013. E o que o movimento espírita faz com relação às redes sociais? O que o movimento espírita traz com relação, né, ao YouTube, por exemplo? Né? Quais são os programas que nós temos? Porque quando a gente coloca um tema, hoje a gente até tem algum conteúdo lá, é verdade, tá? Mas, outro dia eu estava em Angra dos Reis, numa casa espírita, lá em Angra dos Reis. Eu viajo em Angra dos Reis. Eu fui em Maringá, fui numa casa espírita. Então, geralmente, quando eu vou nesses locais, eu vou numa casa espírita. Em Curitiba, eu estava em Jaraguá do Sul, fui numa casa espírita. Ninguém transmite as palestras ao vivo. Entenderam? Ninguém transmite as palestras ao vivo. E o mais interessante, o meu filho, o Lucas, ele mora nos Estados Unidos, e eu passei 2 meses com ele, procurei um centro espírita, e hoje ele frequenta o centro espírita. E sexta-feira, que é o dia da palestra, ele, pai, eu estou assim, ele está naquela fase, né, de deslumbramento com a doutrina espírita, que isso é muito legal. Ele, pai, eu fui para uma palestra, essa palestra maravilhosa aqui, tudo, ali, o filho, e eles não colocam no YouTube? Ele, pois é, pai. Quer dizer, lá nos Estados Unidos, o centro espírita não divulga a palestra pela rede social. Entendeu? Ele diz assim, eu digo, mas meu filho, conversa com eles para divulgar a palestra. Por que eu trago essa questão para a gente fazer uma reflexão?
Eu vou explicar para vocês. Eu fui em Pinheiro, lembra? Jacó foi comigo na última sexta-feira, Isabela também foi fazer palestra. Lembra como a gente fazia, né? A gente ia lá na rádio, lembra? Na televisão, lembra disso? TV, rádio, tudo. Isso, tudo a gente fazia. Então, com esse projeto que a gente está querendo fazer, o que é que eu fiz? Eu fui em Pinheiro agora, aí eu procurei meus amigos da TV, marquei com eles, aí eles, não, senhor, eu vou lá na tua casa, para a gente conversar. O que é que tu quer? Aí eu sentei com ele, passei uns 30 minutos mostrando o projeto, né, para eles. Aí eu queria saber, porque o meu piloto vai ser em Pedro do Rosário, e eu queria conversar com vocês, para vocês me ajudarem a divulgar, etc. Vocês sabem o que eles falaram para mim? Hein? Ninguém imagina, né? Sabe o que eles disseram? Silvio, esquece televisão. Rádio, ainda vai. Procura os influenciadores digitais na nossa cidade, que é através dele que tu vai conseguir chegar na população. Quer dizer, isso aí vai fazer uns 15 dias que eu fui a Pinheiro conversar com o pessoal da TV, quer dizer, pensando que eu ia para a televisão com eles, como eu fazia, fazer as campanhas para o trabalho que eu quero fazer em Pedro do Rosário. Isso não, esquece a televisão. Procura os influenciadores digitais, porque eles vão abraçar a tua causa. Eles gostam disso, eles gostam de ajudar as pessoas que precisam, etc, etc. E quando tu mostra esse projeto para eles, eles vão abraçar, vão divulgar, tu vai ver como vai ser. Aí eu pergunto para vocês, será que no movimento espírita se pensa a respeito disso? Ou a gente ainda está preso nas quatro paredes do centro espírita? Como Jacó disse, é importante? Lógico que é importante. Nos interiores não tem centro espírita. Inclusive, eu tive uma demanda agora com o meu amigo Jacó, justamente sobre isso no interior, porque a gente faz atendimento virtual, desculpa, eu vou já liberar a passagem, virtual, eu faço atendimento virtual, eu faço para Brasília, até para o exterior, a gente faz no Ivone Pereira, eu que sou a pessoa que faço esse atendimento fraterno virtual. E aí eu, de vez em quando, recebo do interior do Maranhão. E pessoas que estão precisando de ajuda, mas não tem centro espírita, e Jacó disse, vamos lá, a gente pode fazer uma reunião, eu digo, eu estou disposto a fazer isso, tá? Mas é importante. Mas aí a gente precisaria utilizar melhor a ferramenta que nós temos na atualidade para chegar à massa que precisa, não é pela ser espírita, como a gente falou, mas justamente para começar a entender, através da razão, né, que a gente pode amar. Isso é maravilhoso. Eu libero aí a paz, senão eu vou embora. Só quem fala pouco aqui hoje. Bela, quer falar alguma coisa sobre isso? A única coisa que eu ia, que o Silvio falou aí no finalzinho, que é muito legal de perceber, que os centros dos nossos convidados, lá no CVV também, nós aprendemos muito com a pandemia, a expandir as possibilidades de comunicação. E todos esses centros aqui, né, fazem hoje essa divulgação, fazem, seja no YouTube ou seja nas redes sociais, a transmissão da palestra ao vivo. O CVV a gente faz aos domingos, e o Jacó também realiza lá no centro, o Silvio também lá no Ivone tem também a transmissão das duas palestras. Então é muito legal perceber isso. E fica gravado, fica salvo, as pessoas depois conseguem assistir esse material, então, assim, enriquece ainda mais a internet com esse conteúdo. Então, assim, então, de parabéns mesmo, eles conseguiram consolidar uma coisa que era temporária e para ampliar, tipo, agora nós estamos no online e estamos também no presencial, e anteriormente não era assim. Raimundo? Divulgar já nasceu online. Sim. Nós já nascemos... Não nascemos no online, gente. Não, nós nascemos no online, porque quando a gente fazia na rádio, depois a gente já estava fazendo, já estava botando os informes no site. Nós tínhamos um site. Nós temos um site, entendeu? Verdade, online. ninguém usa mais hoje. Nós somos em on, nós estamos em on desde o início. Então, para nós, nós tivemos a necessidade de partir para o online, porque assim que a gente começou, a pandemia chegou, né? A pandemia chegou e nós fomos encaminhados para isso, e a gente tem resposta, gente. A gente tem pessoas assistindo em vários países. Quer dizer, não dava para a gente colocar uma pessoa do Japão dentro de um centro espírita no Brasil, né? Então, a gente alcança essa pessoa lá no Japão e que se comunica com a gente.
né? Manda suas perguntas, manda seus questionamentos. E tem outros, nós, no Divulgar Aqui, nós temos os estudos, né? Nós temos o estudo do Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, né? E a gente tem o Jesus por Emmanuel, que a gente trabalha as comunicações do Emmanuel, certo? Então, tudo isso está sendo levado também para os centros espíritas físicos. E as pessoas entram em contato com a gente, perguntam se pode utilizar o nosso material dentro do centro espírita, que são os estudos, né? Do ESD, nós temos o ESD 1, o ESD 2, e agora a gente vai fazer o tomo único, certo? Então, quer dizer, então funciona. Eu não costumo criticar, porque eu vejo tudo como uma oportunidade, certo? Então, são as oportunidades que aparecem para a gente trabalhar, certo? Essa questão da gente estar colocando no YouTube, estar colocando no Instagram, a gente só precisa ter qualidade para colocar as coisas, porque isso é que vai segurar as pessoas. E eu me coloco à disposição de vocês dois para poder melhorar as transmissões no Instagram, certo? Porque a maioria dos centros espíritas está pecando no áudio, né? A imagem está fantástica, mas o áudio não está legal, certo? Então, as pessoas não escutam legal o que tá sendo produzido. Talvez sejam esses percalços que atrapalham um pouquinho as audiências, né? Porque a gente precisa levar as coisas com qualidade. Tem muita gente trabalhando com qualidade aí. E é a qualidade que vai fazer com que a divulgação da doutrina permaneça em alto nível e as pessoas se sentem incentivadas a comparecer aos centros espíritas, porque ali eles vão pegar só a informação no online, entendeu? O atendimento que ele vai ter na casa espírita é que vai ser o diferencial. Nós, do Grupo de Divulgar, agradecemos muito a presença dos queridos amigos Jacó e Silvio, que são trabalhadores incansáveis e que sempre estão disponíveis a nos ajudar a debater, a entender certos assuntos e a trazer a você que nos assiste a oportunidade de juntos refletirmos. E aí, participe, dê a sua mensagem. Como é que é no centro espírita que você frequenta? Ou você deixou de frequentar o centro espírita depois da pandemia? Preferiu ficar ali no online? Dê a sua opinião. Colabore conosco para a gente poder também entender a sua opinião com relação à temática e a gente assim poder construir um pensamento contínuo. Você que não nos segue, faça parte desse grupo, tem mais de 10 mil pessoas. Marque o sininho para toda vez que tiver vídeo novo você ser avisado. E está tudo organizadinho em playlist para você assistir, maratonar, compartilhar com seus amigos, nos ajudar nessa tarefa de divulgar a doutrina espírita, levando essa mensagem consoladora a todos os corações e mentes necessários. Paz e alegria a todos. Até a próxima oportunidade. Você ouviu o que é o Espiritismo?